teve um tempo em que os muros dos nossos lares serviam também para nos proteger daquilo que nós considerávamos como nefastos, ou nefasto para nós e para as nossas famílias. Então, era comum nós ouvirmos, muitas vezes minha mãe repetia isso para mim: o que não presta, você deixa daí para fora. E ao sair, você não pega. Alguma coisa semelhante, neste sentido. Nós ouvíamos muito isso antigamente. Então, os nossos muros tinham também esse valor simbólico de nos proteger daquilo que não prestava e que estava do lado de fora. Mas em algum momento, talvez em conformidade com aquilo que nós ouvimos, se não me engano, na carta de São Timóteo, prurido, necessidade de ouvir novidades essas que muitas vezes não nos faziam bem, nós permitimos que essas ideias nefastas adentrassem os nossos lares. Ou seja, aquilo que ficava do lado de fora passou a permanecer do lado de dentro e implodiu esses muros que nos protegiam a partir de dentro. E a maior vítima disso foi a família. Porque é do seio da família que saem os alunos, é do seio da família que saem os parlamentares, é do seio da família que saem os professores e os demais profissionais da nossa sociedade. E se a família, a partir daquele momento, passou a ensinar, a educar seus filhos em conformidade àquilo que era nefasto, é claro que os profissionais que estavam sendo formados a partir de então já não nutriam a mesma estima por aqueles princípios e valores que nos trouxeram até aqui, que formaram a nossa civilização ocidental. Princípios e valores cristãos. Em algum momento, nós começamos a perder contato com essas novidades. E nós começamos a substituir aquilo que nós tínhamos como tradição, aquilo que nós herdáramos daqueles que vieram antes, porque nós sabemos que nós somos anões que caminham nos ombros de gigantes. Então nós não podíamos, em hipótese alguma, desperdiçar todo aquele conteúdo, toda aquela herança que nós tínhamos recebido. E nós preenchemos esses valores cristãos, essa moral cristã, esses princípios irrenunciáveis, inegociáveis, com diversos teóricos muito conhecidos hoje em dia. Marx, não foi isso? Nietzsche, Freud, quem mais? Gramsci. Quem? E tantas outras correntes, como o behaviorismo, não é isso que nós começamos? E aqui prevaleceu, na América Latina, um grande pensador chamado Antônio Gramsci. E aqui prevaleceu no Brasil um pensador, eu falo grande porque grande no estrago. Paulo. Posso terminar por aqui. Então e aqui prevaleceu Paulo Freire, com suas várias pedagogia do oprimido e etc. Que vocês conhecem muito melhor do que eu. E que é necessário que nós conheçamos realmente. Até para combatê-lo melhor, é preciso estudá-lo. Toma um engove antes, um depois, e vá estudá-lo. Porque nós precisamos. Mas, de qualquer maneira, essas ideias foram adentrando. E foram fazendo com que nós... Todos aqui são católicos? Com certeza. Então, melhor ainda. Então, foram fazendo com que nós, católicos, com que vocês, professores, com que nós, parlamentares, tivéssemos vergonha de assumirmos aquilo que nós somos. Foi fazendo com que nós fôssemos empurrados novamente para as catacumbas. E nós fomos nos tolindo.
E nós fomos ficando envergonhados de ensinar aquilo que sempre deu certo na história da humanidade. Aquela forma de educar que a igreja sempre nos ensinou. Tem até uma historinha que diz que um sheik árabe estava no deserto. No deserto, normalmente, de dia faz sol, né? E à noite faz um frio, na mesma extremidade. E aí, aquele sheik à noite, ele armou sua tenda. O camelo se aproxima dele e falou: olha, estou com muito frio. Será que eu poderia também dividir esta tenda com o Senhor? No primeiro momento ele disse: é claro que não. Olha o seu tamanho. Não tem espaço para nós dois. Mas diante da insistência, todas as noites daquele camelo, aquele homem permitiu. Por quê? Porque o camelo disse o seguinte: olha, fique tranquilo, eu só vou colocar minhas patas. E na primeira noite assim foi feito. Na primeira noite ele colocou as patas, colocou uma das patas. Na segunda noite ele colocou a outra, então já eram duas. Na terceira noite ele colocou as outras que faltavam. Depois colocou a sua cabeça. Quando o dono daquela tenda foi ver, o camelo estava absolutamente dentro e ele estava fora. Realmente, não tinha espaço para os dois, então saiu de seca o dono. É basicamente o que aconteceu dentro das nossas famílias e dentro das nossas escolas e universidades. Nós permitimos o avanço dessas ideologias e agora nós temos uma missão duplificada, que é expulsá-las das salas de aula e também das nossas famílias. E é por isso que hoje o ensino domiciliar é tão cultivado e incentivado. Porque quando você olha no horizonte para o que está acontecendo, para o gigantismo do Estado e para o aparelhamento que houve em todos os setores, se você não tem uma fé firme, enraizada, se você não crê em Deus, se você não crê na providência, e se você não crê que você pode colaborar para reverter isso a partir do que você acredita, a partir da fé que você tem, você desiste. Porque o sistema atropela aqueles que não têm algo em que se agarrar. E no nosso caso, esse algo não é algo, é alguém. Quem é? Deus. A Santíssima Trindade. Nossa Senhora. Então o papel dos senhores é importantíssimo, é fundamental. Um verdadeiro conhecimento compromissado com a verdade. Um conhecimento que leva os alunos a serem virtuosos. Um conhecimento que enche de orgulho as famílias. Porque os pais sentem confiança em mandar seus filhos para as escolas, sabendo que lá eles não aprenderão contravalores. Sabendo que lá eles aprenderão aquilo que está no currículo de forma adequada. Português, matemática, história, que ninguém lá nessas escolas e universidades criarão narrativas falsas. Quem sabe, porciúncula, padre, não se torna esse polo irradiador desse conhecimento tão estimado e tão caro e tão precioso para a nossa Igreja Católica. Esse conhecimento que foi passando de geração para geração e que deu tão certo. Porque hoje nós não formamos tantos santos. Nós já temos doutores até demais. Pós-doutores demais. Mestres demais. Pós-graduados, graduados, bacharéis. Mas nós temos poucos santos. Eu fui confessar com o Dom Estevão Tavares Bittencourt antes dele falecer. Consegui confessar com ele lá no Mosteiro de São Bento. E aí Dom Estevão me disse uma coisa que eu nunca mais esqueço. Dom Estevão Bittencourt disse o seguinte: Márcio, no mundo nós temos muitos professores de matemática, de português, nós temos muitos políticos, nós temos muitos engenheiros, nós temos tudo isso, mas nós temos poucos santos. Seja santo, porque quando o homem se eleva, ele eleva a humanidade junto com ele.
Mas quando este mesmo homem se rebaixa, também ele rebaixa a humanidade. E não foi para isso que nós fomos chamados e fomos feitos. Os senhores possuem esse mesmo chamado. O chamado universal à santidade dentro das salas de aula. Talvez seja necessário ir além daquilo que nós estamos acostumados. Talvez seja necessário fazer um pouco mais. Mas sabendo que um pouco mais, que esse mais, colherá seus frutos no momento adequado, no momento correto. É isso que a igreja espera de nós através dos seus documentos educacionais. Mas nós precisamos avançar, já que esta área está dominada, é o momento então de nós avançarmos para outras. Ir para águas mais profundas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Acho que foi em 2007 teve aquela tsunami, eu não me lembro qual foi o país asiático. Mas teve uma repercussão enorme, porque devastou aquele país. Tinha um casal de brasileiros, não sei se vocês se lembram, que estavam em alto mar. Não é isso? Vocês se lembram por que eles não foram arrastados? Eles estavam mergulhando, né? Em águas profundas. Porque eles estavam em águas profundas. Se nós não estivermos em águas profundas, naquilo que nós acreditamos dentro da nossa fé, nós em algum momento também seremos arrastados por essa tsunami que nós estamos vendo hoje em dia. Então, que nós nos unamos em prol desse objetivo. Colaborar com as famílias. Para que nós tenhamos profissionais, daqui a pouco, seres humanos, virtuosos. Para a igreja, é a principal missão de um professor. É ir muito além do que ensinar matemática, português, história, filosofia e diversas outras áreas do saber. É colaborar com as famílias para que aquele aluno confiado à senhora saia dessa escola tão virtuoso quanto ele saiu de casa. Nada menos do que isso. De uma goiabeira pode vir já uma jaca? Goiabeira só dá água. Então não adianta. Se você tem famílias desestruturadas, se você tem professores desestruturados, duas instituições que agem diretamente na vida de um ser humano, você vai ter uma sociedade perdida. Mas eu queria dizer para vocês que o papel do professor, e acho que vocês têm consciência aqui por causa desse quartel-general que ele disse, vocês são especialíssimos.